Bom, e dentre essas medidas preventivas está o acionamento de termoelétricas como uma salvaguarda, uma medida de urgência para conseguir ofertar energia para a população. E sobre isso a gente conversa agora com o Gessner Oliveira, ex-presidente da Sabesp, para a gente entender os efeitos da seca para o país nessa questão do abastecimento de energia. Gessner, muito obrigada pela presença mais uma vez, um ótimo dia a você. Prazer, Lívia, bom dia, um prazer estar aqui conversando com você e com os espectadores de Jovem Pan. Falávamos mais cedo aqui, Gessner, estamos vivendo a pior seca da história, pelo menos desde quando nós temos iniciado esse registro lá em 1950. Aqui em São Paulo a gente está monitorando também os reservatórios, não está numa situação muito crítica, mas as quedas nos níveis preocupam mais do que preocupavam no ano passado, são quedas mais acentuadas para o período. Apesar de tudo, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, disse que não há risco de desabastecimento, mas isso tem um custo financeiro e para o meio ambiente, né? Olha, com certeza, Lívia, acho que a matéria aponta muito bem, você apontou muito bem, quer dizer, de fato, nós temos que nos acostumar com uma situação de escassez hídrica cada vez maior. Quer dizer, os dados da ONU indicam que em 2050 há uma expectativa de quase metade da população viver em situação de estresse hídrico. Quando a gente olha os dados no Brasil, da plataforma Adapta Brasil, do Ministério de Ciência e Tecnologia, verificamos por municípios que realmente há uma situação bastante crítica quando olhamos os cenários para 2030. Então, precisamos nos acostumar com isso, o que significa, como foi a matéria sugere corretamente, significa diversificar a nossa matriz elétrica, a nossa matriz de energia, justamente para ter diferentes alternativas. E também diversificar a própria capacidade de produção de água reciclada, Lívia. Isso é muito importante para também garantir segurança hídrica, como fazem vários países no mundo. Então, é uma nova realidade climática e que, para proteger a população, para proteger a economia, é preciso realmente um planejamento completamente diferente daquele das últimas décadas. Quer dizer, nós estamos vivendo uma nova situação que exige muita adaptação, muita mitigação para que a gente possa enfrentar essa situação que bate no bolso, como foi dito, né? Quer dizer, o impacto, por exemplo, da bandeira vermelha, patamar 1, é um impacto de 0,3 ponto percentual no índice de inflação, no IPCA. Então, isso custa e dói no bolso de todos, sobretudo nos mais pobres. Gessner, bom dia. O que é que São Paulo aprendeu com aquela crise de 2014, 2015, em que a gente se habituou a acompanhar todos os dias, às 9 horas da manhã, a atualização dos indicadores dos reservatórios em São Paulo, buscar água no volume morto, fazer obras emergenciais? O que é que aquela crise trouxe de novo para um momento bem diferente, felizmente, né? Os reservatórios estão bem mais cheios, mas para um momento como esse aqui, não só para São Paulo, mas para o país. O que é que sobrou, o que é que nós herdamos de experiência positiva daquele período para esse período agora? Olha, Rafael, muito bom dia. Realmente a gente aprende muito com essas situações de estresse, de crise. Certamente a necessidade de integração dos sistemas, né? Então, São Paulo promoveu uma integração dos sistemas de água. Ali houve um problema de abastecimento, inclusive de água, realmente para o abastecimento, para o consumo humano. Há um potencial risco para o consumo humano e certamente um risco para a agricultura, para a indústria, para toda a atividade econômica. Então, a integração dos sistemas produtores em São Paulo foi muito importante, né? Outra coisa, a construção de novos sistemas que deem mais margem. Um dos resultados foi o sistema de São Lourenço, que é um sistema novo, o maior de todos nesse momento, que abastece a região metropolitana de São Paulo. Além disso, uma preocupação muito grande e uma priorização por exemplo, de redução de perdas de água. O Brasil ainda perde muita água, em média, Lívia, Rafael, imagine que a média de perda de água chega a
aproximadamente 40%, segundo os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que é muito, quer dizer, nós precisamos reduzir perdas, precisamos ter sistemas mais integrados, precisamos ter água de reuso, água reciclada, reutilizar a água dentro de uma perspectiva de economia circular. O Brasil faz isso em apenas 1,5% dos seus efluentes tratados. Países como os Estados Unidos, 10%, países como Israel, mais de 70%. Então, nós realmente precisamos mudar com uma perspectiva de planejamento de médio e longo prazo e tendo em mente que realmente a situação, do ponto de vista climático, vai exigir uma outra realidade, uma outra política completamente diferente, com muito planejamento e muitas ações de mitigação e adaptação. Zé? Doutor Gessner, muito bom dia. Eu fico imaginando os estudos, né, sobre os ciclos da natureza e o que vai acontecer no futuro com o fornecimento de água. E tenho a impressão, não é nenhum dado científico nem de pesquisa, né, que no futuro vai acabar esse fornecimento através da torneira e sim chegar com a caixa d'água pronta, esse é o seu consumo e se vira, né? Quais são as projeções de futuro sobre exatamente o fornecimento de água nas residências? Olha, Trindade, muito bom dia. Na verdade, se nós explorarmos a questão da reutilização, é possível realmente melhorar muito a situação. Vamos voltar, o Rafael havia levantado a questão da seca de 2014, né? Em 2014, houve uma seca muito severa na região metropolitana de São Paulo e que, se não tivesse água de reuso, ou quando eu digo aqui para os espectadores e internautas, água de reuso, você pega o efluente que já é tratado do esgoto doméstico e o transforma em uma água utilizável para várias finalidades, para uma limpeza de rua, para uma rega de jardim, ou para um esfriamento industrial, ou mesmo, como em vários países fazem, para o consumo humano. Então, essa água de reuso permite que, sem necessidade de buscar água mais distante em diferentes mananciais, com obras muito custosas, você consiga fornecer água para a população normalmente. Na seca de 2014, o que foi possível fazer? Foi possível continuar abastecendo, por exemplo, polos industriais, o polo petroquímico do ABC não parou, apesar da seca. Por quê? Porque havia água de reuso produzida por uma joint venture da Sabesp com iniciativa privada, que é o Aquapolo Ambiental. Se não tivesse essa água de reuso, seria um desastre do ponto de vista de produção industrial, de perda de renda, de empregos, etc. Então, eu acho que o caminho, Trindade, é o caminho de você realmente reutilizar. Países extremamente secos, com muita falta de água, como é o caso de Israel, conseguem ter oferta de água normalmente. E conseguem, países como a Austrália, países como a própria China também tem uma produção grande de água de reuso. Enfim, a tecnologia existente permite que nós reutilizemos a água e possamos garantir o abastecimento. Uma outra questão muito importante, que a matéria levantou muito bem, é a matriz energética, né? As diferentes, você aumentar, o Brasil já é avançado nesse sentido, mas ele pode aprofundar e integrar melhor a fonte eólica, a fonte solar e diferentes combinações para que realmente você não dependa tanto do regime de chuvas, que a gente percebe que cada vez está mais instável e, consequentemente, afeta mais fortemente nossas economias. É uma discussão para muitos anos, né, Gessner? Queria agradecer a sua participação mais uma vez. Gessner Oliveira, ex-presidente da Sabesp, seja sempre muito bem-vindo. Um ótimo dia a você. Um ótimo dia, Lívia, Rafael, Trindade e todos os espectadores de Jovem Pan.